Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa da TV Diesel que voltou com tudo nessa nova temporada. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui, de forma ilustre, eu considero, né? Meu nobre colega Leopoldo, o padre da paróquia aqui de São Simão, padre Rodinaldo Jesus. O Leopoldo até comentou aqui que ele já nasceu para ser padre. Tudo bem, padre? Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, é uma alegria de poder estar aqui com vocês nesta tarde. E eu também dou as boas-vindas para o meu nobre companheiro Leopoldo. E é com você a Obrigado. palavra. Obrigado, padre, por nos dar essa satisfação de estar falando aí com a TV Diesel, de estar falando um pouco de religiosidade, falando do senhor, da comunidade de São Simão também, que aí se completa da transferência 50 anos, da nossa comunidade católica 60 anos, e a gente vai hoje fazer um bate-papo aí, falar um pouquinho de cada coisa e principalmente do senhor e da sua ordenação. Sim, estamos aqui à disposição. Pode não parecer, mas eu sou tímido, tá? Pode não parecer, mas estou aqui para colaborar e também partilhar um pouco da minha vida, um pouco da minha experiência religiosa aqui em São Simão. Eu queria começar perguntando para o senhor das suas origens. Eu acho que nada mais justo do que a gente saber de onde que você veio, como que foi a sua vida na infância, se você sempre teve essa vocação, como que você descobriu essa vocação sua? Conta para nós de onde você veio, como é que você veio parar aqui? Faz uma apanhada aí para nós. Certo, então eu sou filho de Isabel Sabataia e de Jair da Silva. Meu pai já é falecido, já há 32 anos. A minha mãe está firme e forte. Eu sou o quarto filho de 5 irmãos. Então, nós temos uma família grande. Eu nasci em Venceslau Braz, no Paraná. Cresci toda a minha vida, minha adolescência, minha juventude foi nesta cidade. E aí, com meus 21 anos, eu decidi ir para o seminário. Mas eu sempre tive o desejo de ser padre. Então, eu me lembro que com 6 anos de idade, eu já ia para a igreja, já ajudava. Com 7 anos, eu já rezava o terço na comunidade, eu já coordenava os adolescentes da minha comunidade. Então, sempre fui muito envolvido nos afazeres da igreja. Então, isso proporcionou com que fosse algo natural na minha vocação, ela ia amadurecendo. Sempre tive esse desejo, sempre estive muito próximo dos padres, e com isso foi então crescendo esse desejo de ir para o seminário. E aí, em 2008, eu tomei a decisão de realmente ir para o seminário em Jacarezinho, também no Paraná, onde estudei durante 8 anos, me preparando para ser padre. E como é que é esse período aí de estudo? Como é que é a preparação para ser padre? Então, a nossa realidade local da nossa diocese, nós precisamos passar por primeiramente uma formação humana. Então, nós iniciamos um estudo filosófico para conhecer primeiramente o homem, o ser humano, então, de toda essa questão de que a gente pergunta, né, de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, por isso, a necessidade do estudo filosófico para ser padre. E também me formei em História pela Universidade Estadual do Paraná. E, então, era algo bem exigente, tanto de manhã estudava o curso de Filosofia, à tarde tinha todos os afazeres do seminário, e à noite fazia uma outra faculdade ao mesmo tempo, né, para o curso de História. E depois de 4 anos que eu se formei em História e Filosofia, eu comecei então a fazer o estudo de Teologia, que aí sim é propriamente o estudo sobre Deus, né? E aí a gente vai estudando mais a fundo toda a questão de espiritualidade, de doutrina, e conhecendo também mais a fundo as próprias comunidades, para que a gente possa realmente discernir se é o nosso chamado. Eu assim, acho que a vivência do senhor lá no Paraná
com a do estado de Goiás e Minas, porque a gente está bem na divisa, até o senhor disse que é tímido, né? Porque a criação do paranaense é mais, assim, fechada e também da natureza do senhor, pelo que parece. Mas quando o senhor chegou aqui em Goiás, um dia eu sempre gosto de lembrar o senhor falou assim, o goiano, o mineiro, a gente dá a mão, ele já vem e deita no ombro, né? Aí o senhor foi perdendo um pouquinho também da timidez, porque o pessoal aqui não cumprimenta, ele agarra, né? É diferente. Sim, sim. É muito interessante porque eu aprendi a ser brasileiro com o povo goiano, né? Porque para nós lá é muito característico Formal, né? a formalidade, a gente ser muito descendente de algum europeu, né? Então a gente sempre tem muito próximo isso. Então, e até mesmo o clima, né? O clima mais frio, ele já é próprio da gente ser mais fria também. Então, era acostumado que você chega na igreja, você no máximo, você pede a bênção do padre e Pronto. Aqui o povo pronto. abraça, Agora aqui não, beija. né? Aqui já chega, já te abraça, já te acolhe. Mas olha o calor e que você faz já- aqui também, tá vendo? Você Tanto já faz se sente sentido. da família. Não, mas é muito bom. Agora, em relação à religiosidade, a Igreja Católica tem um trabalho muito grande, não só de religiosidade, mas também de educacional. Como que o senhor entende essa questão religião e educação em relação à nossa comunidade? São Simão, ela foi privilegiada nessa questão educacional, principalmente quando a gente lembra dos oblatos, né? E que estiveram sendo diretores das primeiras escolas aqui em São Simão, então ajudaram como na direção, como o Padre Martim, né, que foi professor, foi diretor, e então isso colabora muito. É uma diferença muito grande em você dedicar por algo por amor, né? Então, quando a igreja ela entra nesse campo educacional, ela entra numa questão mais por amor mesmo, por querer levar as pessoas a ter um conhecimento, a fazer uma experiência para a vida toda. Então, a igreja ela tem essa missão também de influenciar, né, positivamente todas as pessoas, levando elas a terem uma qualidade de vida melhor. O próprio Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E para que a vida ela seja plena, ela consiste também numa boa educação. Então, a igreja ela sempre quer levar as pessoas ao conhecimento, né? É necessário elas aprenderem, saberem, para poder fazer suas próprias escolhas. Porque quando a gente conhece, a gente tem o direito também de fazer as escolhas. E aí a gente vai escolher algo bem melhor. Sim. Mas assim, hoje eu acho que o mundo foi mudando. Antigamente o senhor disse até que as pessoas eram mais respeitosas, mais tradicionais, inclusive o nosso Padre Martins, muito tradicional também, europeu. E assim, quando o senhor veio para a comunidade nossa, assumindo a comunidade católica, eu acho que assim, a igreja cresceu ainda mais. Eu não sei se é só o formato do que o senhor aplicou aqui, um pouco diferente da tradicionalidade do Padre Martins. Era uma pessoa muito querida dentro da nossa comunidade, mas a sua forma, e isso vem de encontro a essa questão da construção da nova igreja. A nossa igreja antiga já estava pequena, está parecendo que agora a nova já está ficando pequena. Então, assim, a comunidade cresceu muito. E isso, o que o senhor entende disso? É a forma que está sendo aplicada hoje e abrangendo a igreja também no pensamento de receber as pessoas? Eu acredito que a gente é uma continuidade. Nada a gente começa do zero. Então, quando a gente compreende todo o trabalho que foi realizado sobre toda a questão religiosa em São Simão, a gente vai tendo base para que hoje a gente esteja crescendo como a comunidade está. Então, para que a gente chegue nesse patamar, foi preciso muita dedicação, muitas pessoas. E o Padre Martim, embora ele seja europeu, ele veio para viver como povo. Então essa foi a grande riqueza do legado dele, de estar com o povo. E ele caminhou 52 anos, esses 52 anos vivendo com o povo. E essa era a experiência missionária.
Eu, por ser brasileiro, eu já venho com uma outra mentalidade. A gente quer mudar muita coisa. A gente brasileiro gosta disso, né? De mudança. E aí eu trouxe aquilo que eu tinha como experiência também de igreja. E eu senti que a própria comunidade, ela era sedenta. Ela estava sedenta por algo que também pudesse se aproximar. Então, é uma questão de que eu vejo hoje na comunidade que nós fomos crescendo devido ao próprio desejo do povo, mas de algo que já foi sendo construído e que hoje tem crescido cada vez mais. E a gente percebe que a comunidade é uma comunidade muito unida, engajada. E realmente, isso que o Leopoldo falou faz todo sentido. Tava fazendo, quando você estava falando aqui, eu estava lembrando que desde que o senhor chegou aqui na cidade, realmente parece que deu um boom na igreja, sabe? A gente viu as coisas acontecerem e obra para cá. Parece que toda semana tá tendo um negocinho para vender, para ajudar na obra da igreja. Então, deu um movimento. E todos se envolvem, né? A Todos se comunidade envolvem. católica, toda a cidade, na verdade, se envolve. Às vezes a gente acha que é só a comunidade católica, mas eu vejo muitas pessoas que não é do segmento católico, mas envolverem também, porque sabe da importância que é a construção da igreja, que é a importância que é de levar as pessoas para dentro da comunidade religiosa e não só católica. Falando da construção, como é que tá a construção? Está quase pronta? Olha, é um sonho, né? que está se concretizando aos poucos, mas ainda temos uma boa parte ainda para terminar. Agora são partes de acabamento, que é bem exigente, mas a comunidade ela responde muito bem. Então, nós trabalhamos com conquistas, né? Então, cada etapa a gente vai conquistando então algo. Então, nós acabamos de conquistar a porta central e agora vamos começar já uma campanha para o forro da igreja, né? Então, depois vem o piso, daí vem outras partes de acabamento, mas já está 60% concluída. E está acelerada, né? A gente vê que está sempre bem... Está acima da expectativa? Sim, a gente que está no dia a dia, a gente acha que demora, né? Quem está de fora fala, nossa, como está evoluindo bem. Então, a gente quer que esteja pronto porque a gente quer ter um lugar para evangelizar. Mais do que uma construção física, a nossa preocupação é de poder acolher bem, é de ter um lugar onde as pessoas elas possam ter um encontro com Deus. E esse encontro, ele se marca também por um espaço. Então, por muito tempo, a igreja ela se tornou pequena para aquilo que é a nossa necessidade. Então, muitas vezes as pessoas acham que era uma vontade minha construir a igreja. Eu cheguei e a comunidade já tinha esse sonho. Esse sonho é do povo de São Simão. Então, eu abracei, né? Eu aprendi que quando a gente está numa comunidade, a gente tem que viver com eles. Então, quando eles me apresentaram esse desejo, aí eu sou um pouco criativo. Então, eu corri atrás e fomos desenvolvendo o projeto. O bispo nos deu muito apoio e eu começou a sair do papel esse sonho da comunidade. E que me alegra é de saber que a gente tem muita ajuda que vem de fora, mas o povo se dedica, né? Então, é algo que é da comunidade. E isso não tem dinheiro que pague de ser construído pelo próprio povo. E São Simão merecia uma igreja em que fosse do patamar dela. Porque a gente diz que é uma cidade turística, uma cidade com todo esse potencial. E a igreja ela também precisa ser um lugar de ponto referência. de referência, exatamente. Às vezes as pessoas acham que a vida do padre ela é um pouco solitária, porque deixo a família, apesar de ter uma família aqui em São Simão, somos todos nós da comunidade católica, mas é diferente da onde o senhor foi criado. O senhor, às vezes, sente-se solitário ou a comunidade consegue abraçar o senhor a ponto que não vem essa solidão? Sempre é interessante essa pergunta, porque por achar que a gente não tem uma família propriamente constituída, as pessoas acham que a gente é sozinho. Mas eu convivo com muitas pessoas. Então, eu sei que tem pessoas que se sentem sozinhas, mesmo morando dentro de uma casa que tem muitas pessoas. E eu, graças a Deus, eu nunca me senti sozinho. Então, não tenho essa carência, não tenho essa dificuldade alguma
Gosto muito de estar em comunidade e, como você mesmo disse, sou bem reservado. Amo também estar na minha casa, ter o meu cantinho, meu momento de poder entrar dentro de casa e rezar também, de poder me silenciar e de ter o meu momento. Então, eu não tenho essa dificuldade de me sentir sozinho, mesmo com a minha família morando longe, sempre procuro estar próximo deles. Até porque a comunidade também não deixa. Eu Não imagino deixa. que é o tempo inteiro, seu telefone tocando, alguém atrás de você, né? O senhor, Sim. tem que falar senhor, né, gente? Desculpa. Imagina. E aqui é diferente por causa disso, essa preocupação, né? Então, essa preocupação do povo mesmo com o cuidado do padre, que é diferente. A gente percebe isso. Eles têm um zelo, um carinho que muitas vezes em outros lugares a gente não encontra. Eu acho que se o senhor permitisse, cada um levaria o senhor um dia para casa, e o senhor não ia passar em casa fácil de jeito nenhum. Acho que seria assim, mais ou menos. Então, mas eu já faço isso. Já faz, né? Eu não, por exemplo, eu não almoço em casa, eu só almoço na casa das pessoas da comunidade, né? Então, eu tenho O senhor tem uma agenda. Beleza, gente, um janta. almoço diferente a cada dia, olha só. O senhor tem uma Exatamente. agenda que o senhor tem que ir cumprindo, mas deve ficar uma lista muito comprida, assim, para ainda falta muitas pessoas ainda para o senhor participar desses eventos. Sempre tem algumas pessoas que falam, padre, vamos em casa. Eu falei, olha, eu já não posso. Né? Mas isso é próprio daqui também, de querer acolher, né? Isso alegra muito por poder conviver um pouquinho, né? De estar com a pessoa. Jesus, ele amava estar com as pessoas. Jesus amava uma ceia, gostava de estar reunido em torno de uma mesa. Então, é nesses momentos que a comunidade também vai conhecendo um pouco do padre, o padre vai conhecendo as suas ovelhas. E nesse momento que quase o senhor não tem, daquele tempinho livre, o que o padre Rodinaldo faz, além, o senhor já falou que se fecha para suas orações, tudo, mas tem algo que o senhor vai falar assim para a comunidade? Eu faço isso e vai surpreender? Olha, ultimamente eu tenho gostado muito de contemplar a natureza. Talvez, como você disse, mesmo as pessoas não sabem, mas eu gosto muito de, por exemplo, na beira do lago. Parar e Gosto ver de o momento. pescar. Eu descobri que eu gosto de pescar. Então, é algo que foi surgindo que nem eu mesmo sabia que gostava. Mas, ultimamente, estar perto da natureza tem me ajudado muito. E é uma maneira de conectar mesmo com Deus. Sim. Uma das principais, inclusive. Com certeza. A natureza, ela nos revela o mover de Deus, né? Em relação à nossa comunidade católica, o que mais traz para o senhor, assim, o que é mais difícil, o que é mais desafiador dentro da nossa comunidade católica? O desafio maior é de estar em comunidade, né? Levar as pessoas a uma vivência de algo em comum, porque nós vivemos num mundo individualista e cada um de nós muitas vezes queremos viver no nosso mundo, com a nossa própria realidade. Então, você se interessar pelo outro é muito difícil. Você abraçar a causa do outro, hoje é muito complicado. Então, nós vivemos uma realidade social e que a igreja ela tem que ir contra tudo isso. Então, quando a gente promove muitos eventos, é até mesmo como esse desafio, que as pessoas talvez elas são impactadas sem perceber, mas elas estão ali num momento em que descontraído, mas cada um ajudando com o que sabe fazer de melhor. Quando a gente organiza um almoço ou alguma quermesse, cada um oferece o melhor que tem. E o que hoje a gente precisa compreender como ser humano é isso, dar o melhor que a gente tem. Então a igreja, ela é esse lugar em que a gente pode oferecer o melhor para o outro e não só pensar em si mesmo. Esse é o nosso maior desafio, porque a gente quer o melhor para nós mesmos, né? Então, Você hoje se sente realizado como padre? Muito. Era do jeito que você esperava ou superou suas expectativas? Com certeza, eu acho que estar aqui fazendo o que eu faço, eu me tornei muito realizado, né? Então, não só como padre, mas como ser humano. Então, de você poder sentar com uma pessoa, de ouvir ela, e de você dar uma orientação,
de você chorar com ela, de você sorrir nos momentos felizes, de você aprender que você pode se doar, você vai compreender melhor o que Jesus ele ensina no Evangelho, que quem perde a sua vida por causa do irmão vai ganhar 100 vezes mais. Então, eu não vejo que eu perdi nada nessa vida, né? Então, eu tive muita oportunidade, muita graça, de mesmo na minha adolescência, na minha infância, de não me deixar levar pelas coisas do mundo. E isso me proporcionou uma alegria que nada tira. Então, hoje eu olho para minha história, eu olho para minha vida e me sinto realizado. Não mudaria nada, embora tenha os desafios, como todos têm, mas me sinto sim muito realizado em poder servir a Deus. Dentro disso que o senhor falou, duas perguntas, assim, o que falta ou o que tem hoje dentro de uma comunidade ou dentro do ser humano, analisando bem o ser humano, falta muita fé, esperança e união ou tem muita fé, esperança e união? O que o ser humano, para o senhor, nesse entendimento, teria? Então, o ser humano é muito complexo, né? Então, o que a gente pensa hoje, amanhã a gente já deixa de pensar. Mas eu acredito que o nosso maior desafio é da gente ter a fidelidade. Então, de você ser constante naquilo que muitas vezes não está mais te realizando. Então, a gente precisa ser perseverante na fé. A fé, ela nos ajuda a entender que na vida vai ter os desafios. E a gente precisa também estar em constante mudança. Eu tenho medo de quem não gosta de mudança. Então, quando você percebe que o ser humano ele pode mudar, você vai acreditando mais no potencial de cada um. Então, a gente precisa crer que todo mundo pode mudar, que todo mundo pode ser diferente, que todo mundo que errou no passado pode ter uma vida nova em Cristo Jesus. Pois é, pensando até nessas mudanças, hoje, assim, a comunidade, as pessoas foram mudando também, evoluindo com a parte boa, mais ruim. E o jovem hoje, ele está mais difícil, ele está mais acessível? Eu vou colocar para o senhor. E em relação à religiosidade, como que o senhor entende? Os jovens de hoje, eu vejo que ele tem uma procura muito grande pelo sagrado. Então, é um desafio para nós atingir os jovens de uma maneira em que as coisas hoje, por exemplo, o mundo da internet, é tudo muito fácil acesso. Então, você proporcionar para esse tipo de jovem alguma informação é muito mais difícil hoje. Então, você mostrar para ele que existe algo de sobrenatural e que ele precisa fazer essa experiência, porque as experiências hoje elas são muito rápidas, então você não tem muito tempo se você demorar, e as coisas de Deus demoram. Então esse é o maior desafio. Eu vejo assim, quando a gente vai à igreja, que de um certo tempo para cá, a igreja nossa estava um pouco envelhecida, tinham as pessoas mais velhas e de um tempo para cá eu vejo que os jovens começaram a envolver, mas assim, na nossa comunidade católica, o senhor conseguiu levar o jovem para dentro da igreja e trabalhar essa religiosidade. Como isso aconteceu? O servir. Acho que todos querem fazer parte. Então, o nosso maior desafio hoje é esse, de conseguir fazer com que as pessoas, principalmente os jovens, eles sintam que eles são parte dessa comunidade. Então, se eles estão no canto, se eles estão na liturgia, se eles estão como coroinhas, como cerimoniários. Então, hoje falta missa para tantos poderem servir. Então, esse é o nosso desafio hoje, para que a gente tenha realmente celebrações em que eles possam estar engajados. Né? E eles querem sempre participar. Sempre. Não é? Graças eu vejo a Deus. que toda missa, assim, eu às vezes vejo algum vídeo, alguma coisa assim, que está sempre variando um com o outro, sabe? Tem missa que tem um, tem missa que tem outro. Deve dar até briga, né? Para participar. Hoje a gente tem uma média de 70 coroinhas, Nossa. de 30 cerimoniários, então é um número bem expressivo
para a juventude estar servindo na igreja, né? E além da catequese, né? A catequese também é um espaço de evangelização em que elas estão também no canto, né? Então tem o coral de crianças, de adolescentes. Então eles querem servir. Então a maneira que eu encontrei e que eu vejo que hoje a igreja ela também percebe é colocando eles para servir. Participar de tudo e... O servir nos aproxima de Deus. E a gente foi na parte do jovem, mas também tem as pessoas mais de idade. Hoje tem o matrimônio, que um dos sacramentos da igreja, que às vezes está um pouco assim deturpado, vou dizer assim, porque as pessoas acham que casar é só ir lá casar, no outro dia separa, pronto, acabou. Mas eu vejo que a comunidade católica e o senhor tem feito um trabalho também muito forte em relação ao casamento, ao matrimônio. Como que seria isso? É incentivar a questão dos sacramentos. Eu sou bem sacramentalista, porque eu vejo que quando a gente tem uma vivência nos sacramentos, a nossa vida é santificada. Por isso que há muitos que não compreendem o porquê das normas para o batismo, para a catequese, para essa vivência. Então, ser casado na igreja, o quanto que isso é importante na vida de uma família, porque a bênção, ela permanece. E isso não foi algo criado pela igreja, mas se você for ver lá no Antigo Testamento, Deus dá uma ordem para que Moisés abençoasse o seu povo, que abençoar a descendência de Moisés, de Abraão, essa descendência, toda ela seria abençoada. E como é importante a gente ter a nossa família também com as bênçãos. Então, viver os sacramentos é receber as bênçãos de Deus. E eu insisto muito com isso. Então, a importância de você ser casado na igreja, de você ser batizado. E hoje, o que é algo muito surpreendente, não só aqui na igreja de São Simão, mas na igreja do Brasil, e isso está no mundo todo, que é a questão dos adultos, né? Os adultos, hoje a gente tem muita procura de adultos para a entrada na igreja, a procura de adultos para receber o sacramento, que é algo novo para nós. Certo. O senhor poderia fazer uma avaliação em relação à questão do Papa? A gente tem um Papa novo, que foi consagrado agora há menos tempo, por conta do falecimento do anterior, o Papa Leão XIV, mas que tem um trabalho que já vinha sido feito pelo Papa Francisco, e ele também vem numa outra, vamos dizer assim, um outro segmento e abrangendo isso. Como que o senhor poderia dizer em relação a esse trabalho, essa sua avaliação? Então, o Papa Leão XIV, ele traz essa continuidade da igreja, aquilo que no início eu falava, né? E ele iniciou dizendo isso no seu pontificado, dizendo que ele é uma continuidade da igreja. E isso mostra toda a história, toda a força da doutrina da igreja, que ela tem essa continuidade. E ele veio num momento em que eu acho que é interessante, que as pessoas muitas vezes elas acham que a eleição do Papa ela acontece como a gente está acostumado, né, que dentro do conclave começa a acontecer os grupos e um começa a dizer, olha, fulano é melhor, ciclano vai ser melhor. E aí a gente não entende perfeitamente o que consiste o conclave. O conclave é esse momento de oração em que todos ali estão com o mesmo objetivo, que é de escolher o novo Papa. E então eles começam a avaliar, primeiramente, antes de pensar em qualquer candidato, eles começam a pensar o que a igreja precisa. Que tipo de Papa a igreja atual precisa. E aí eles começam a conversar. A igreja precisa, por exemplo, quando foi o Papa Francisco, a igreja ela precisava se aproximar do povo. A igreja precisava falar com as pessoas. Porque o Bento XVI, ele foi o teólogo do milênio. Quando ele foi escolhido pela sua capacidade teológica. E que naquele momento da igreja era necessário para que a doutrina ela fosse resguardada.
Com o Papa Francisco, era um momento em que a igreja ela precisava falar com as pessoas. Então, quando o Papa falava, o Papa Francisco ele tinha uma forma simples de dizer e que todos compreendiam. Agora, já vem o Papa Leão, que é esse que vem trazer o equilíbrio das coisas. Então, a gente tem visto muito o Papa Leão como esse homem de Deus, que foi escolhido num tempo necessário, em que a gente vê tanta briga, que eu sou de direita, que eu sou de esquerda, e de repente vem um Papa que ele tem essa capacidade de saber dialogar com todos os lados. Então, ele é uma grande esperança para nós hoje como igreja, porque ele traz como o diálogo, ele tem como objetivo a paz. Então, a eleição dele só confirma algo que a palavra de Deus já nos diz, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então, a escolha dele é uma escolha do Espírito Santo. E a gente vê que a igreja ela recebe o Papa nessa ação de Deus, daquilo que a gente realmente precisa. E aí a gente vai começar a ver o pontificado dele, muitas coisas bonitas sendo construídas para a nossa geração, para a nossa época. Então, só que ele traz, por exemplo, algo que veio lá de trás, que ele traz como bagagem e que vai oferecer para toda a nossa igreja. Eu tenho uma curiosidade, como é que funciona essa questão da hierarquia dentro da igreja? Igual, o senhor é padre. O senhor vai continuar sendo padre até quando? O senhor tem chance de se tornar um bispo, algo superior? Como que funciona isso? Então, embora a igreja ela seja hierárquica, né, que é essa nossa estrutura, a gente vive numa hierarquia, mas a gente é muito bem definido com a posição que a gente está. Então, por exemplo, eu quero ser bispo. Claro que tem alguns que têm esse sonho, mas não é algo que, por exemplo, na minha formação, que eu tenha como um objetivo de vida, como se fosse uma promoção. Uhum. A gente sempre recebe as nomeações como uma missão mesmo. Então, isso não é um privilégio, mas é um servir. Então, a pessoa, para ser bispo, ela não precisa necessariamente ter sido padre antes? Ou não, tem que ter? Ela tem que passar pelos porque pelos a gente caminhos. chama de graus de ordem. Ah, entendi. Então, o primeiro grau da ordem é o diaconato. Então, são os diáconos na igreja. Então, os diáconos, eles podem ser transitórios, são aqueles que, no caso, vão ser padres, então eles só estão passando por aquele momento, mas que vão ser ordenados padres, ou podem ser diáconos permanentes, e aí são homens casados. Podem ser homens casados ou solteiros, mas daí ele tem que permanecer solteiro. E, então, tem esse primeiro grau. O segundo grau é o presbiterato, que é os padres, todos os presbíteros, então, que estão junto com o bispo. Os padres, eles colaboram com o bispo. E o terceiro grau da ordem, que é o episcopado, que é o bispo. Então, dentro do episcopado, não tem mais uma ordenação para ser cardeal, para ser o papa. Não, ele é bispo. Até o Papa Francisco ele gostava muito de dizer que ele era que ele era bispo de Roma. Ou seja, ele entendia que ele ali tinha uma união, porque cada bispo ele responde pela sua diocese. A diocese ela é como se ela fosse independente. Só que ao mesmo tempo, nessa independência, ela tem essa unidade em que o Papa ele representa. Aí depois de bispo é Papa, se fosse o caso. Tem outras funções, arcebispo, cardeais, mas são só nomeações. Entendi. Mas todos eles são bispos. Dentro da nossa comunidade, Padre Rodinaldo, como que o senhor olha para esses 60 anos da diocese, da nossa paróquia, 50 anos do município, como que o senhor percebe essa construção de um e de outro, ou ela se entrelaça? Como o senhor entende? Eu sei que o senhor está há menos tempo, mas o senhor historicamente percebeu o que aconteceu aqui dentro da nossa comunidade. Até mesmo por causa da minha formação histórica, eu sei o quanto que voltar ao passado ele é importante para a gente aprender com o passado. A gente não precisa viver do passado, mas a gente pode aprender muitas coisas com o passado. E esse ano foi esse momento da gente fazer memória de tudo aquilo que a comunidade já construiu.
E um pouco daquilo que nós já conversamos, né, da importância de ver como que as coisas surgiram na própria história. Uma das coisas bonitas que é, por exemplo, a festa junina. A festa junina, ela surgiu lá em São Simão Velho, com uma comunidade que ali eles pensavam em construir uma capela, né, que foi a igreja que hoje está submersa. E o povo se reunia para festejar e também para um objetivo, que era construir. E hoje a gente olha o quê? 60 anos se passaram e nós continuamos Nas festas, ou nas promoções de eventos. continuando algo que a gente recebeu como herança. Então a festa junina ela é algo muito precioso para a comunidade. A gente vê a alegria do povo de se reunir, mas ela traz também uma história. Então, se a gente for olhar para trás, quantas pessoas elas doaram, elas passaram ali trabalhando nessas festas, que hoje nem estão mais entre nós, mas que deixaram suas marcas. Então, nós lembramos, nesses 60 anos, de tantas pessoas que fizeram a sua parte, tantas aqui que hoje os netos estão servindo na igreja, mas que os avós, os bisavós, também contribuíram para que hoje a gente tivesse essa nova igreja. Então, é de olhar para trás e reconhecer as graças de Deus, sabe? E as lutas que foram para que chegar aonde está hoje. Então, é muito bonito. É um jubileu, a gente já chamou de jubileu da gratidão. Gratidão a Deus por tudo aquilo que nós já temos. E porque muitas vezes a gente fica pensando tudo aquilo que a gente não tem. Ai, nossa cidade não tem isso, nossa comunidade não tem aquilo. E a gente esquece daquilo que a gente já tem, que aquilo que a gente já conquistou, e de tantas coisas bonitas que a gente já viveu. E esse é o segredo para conquistar novas coisas, agradecer pelo que já tem. Sem dúvida. Eu sempre olho para a festa junina. Eu estou aqui em São Simão já tem 30 anos, o ano que vem faz 31 anos que eu cheguei em São Simão, e sempre quis ser narrador, eu não sei se a palavra é essa, mas da festa. Sempre quis participar nas prendas ali, porque eu olho igual a Juscelena faz, o Otávio da Globo, aí eu fico olhando ali, mas eu acho assim muito interessante. E na verdade eu gosto de fazer as coisas que eu me divirto, e parece que, como a gente conhece praticamente todo mundo, é aquela brincadeira de um querer a prenda, de outro querer, eu acho aquilo divertido. Isso aí ia ter essa dinâmica, você acha? Pois é, eu não sei, eu tenho que aprender. Na verdade, eu querer uma coisa, aprender é outra. Cada um ajuda com os seus próprios dons, né? Então, a festa ela é movida com isso, com os dons das pessoas, né? E a participação de cada um, que faz a alegria da festa. Como que o senhor entende essa evolução da mídia? Hoje, a gente falou da mídia, da influência. Hoje tem os padres que são influencer também. Tem os padres que envolvem mais, que são cantores. Aí é o que o senhor falou, são dons. Isso dentro da igreja ajuda também a trazer o seguidor, ajuda a trazer a pessoa, envolver mais. Como que o senhor entende? Sim. Essa questão hoje da mídia, ela é muito presente na vida de todos. Não tem como você estar alheio, e a igreja ela não vai estar fora dessa realidade. Então, hoje, por exemplo, a gente tem a PASCOM, que é a Pastoral da Comunicação, que tem como essa função de nos aproximar das pessoas, então, daquilo que a gente promove, daquilo que a gente realiza. Então, a gente tem como esse objetivo. E graças a Deus, tem padre que gosta bastante dessas partes de mídias, né? De estar mais cantando nas reflexões, diante das câmeras, né? Diante de uma multidão. E isso é muito bom. A gente tem visto o quanto fruto a igreja ela tem colhido com esses dons, né? E porque, por exemplo, eu não teria, então... Vamos fazer um canal para o senhor, que o senhor perde a timidez, rapidinho. Então, vamos tentar, vamos pedir essa graça. Mas cada um tem o seu dom, e eu acho que a beleza da igreja consiste nisso, em cada um dar o melhor que se tem. Então, tem uns que cantam, graças a Deus, cantam muito bem, e eles evangelizam dessa maneira. O que a gente precisa, talvez, aprender é compreender o dom do outro. Então, de saber que ninguém é igual a todo mundo. Então, de saber que todos têm algo de bom para oferecer. Essa semana mesmo,
nós tivemos a novena de Nossa Senhora Aparecida. E cada dia da novena veio um padre diferente, com o seu jeitinho de ser, com o seu jeito de pregar, uns mais com mais facilidade de falar com as pessoas, os outros mais tímidos, mas cada um com um desejo de anunciar a palavra de Deus. Inclusive eu tive 2 dias, eu falei, ué, trocaram o padre Rodinaldo, porque eu vi 2 padres diferentes, um foi da Cachoeira, o outro da Paranaiguara. Aí depois que me contaram, eu falei, não, cada dia é um. E o senhor fez o inverso, né? Sim, sim. Então isso é uma experiência, são experiências, né, de você conhecer outros dons. E então eu vejo com muita certeza que isso é bênção para a igreja quando ela é bem vivida, né? Toda mídia que traz algo de bom para as pessoas é graça de Deus. Então saber comunicar, saber você dizer para o outro uma informação que ele tanto espera. Então eu acredito que hoje a igreja ela tem crescido por causa disso mesmo, porque tem padres que têm essa facilidade de se aproximar das pessoas. Tá certo. Padre, o senhor deixaria alguma mensagem, como que o senhor deixaria para as pessoas que estão nos ouvindo, para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem de Deus, uma mensagem religiosa, para que eles sintam, aquelas pessoas principalmente que estão em dificuldades, estão pensando em desistir, o que o senhor falaria hoje? Eu desejo que as pessoas elas possam ter uma experiência verdadeira com Deus. Ele muda a nossa história, ele é poderoso para fazer aquilo que a gente não consegue fazer. Quando a gente realmente faz essa experiência com Deus, a gente não abandona, a gente luta pelas nossas conquistas. E eu gostaria de deixar como mensagem, nunca escolha o caminho mais fácil. Não escolha aquilo que muitas vezes nos convém de imediato, mas escolha aquilo que agrade a Deus. E o caminho de Deus é difícil. Caminhar com Deus é uma escolha diária que nós precisamos fazer. E essa escolha é exigente. Ela muitas vezes nos leva a renúncias que nos faz até mesmo pensar se estamos no caminho certo. E se a gente está em oração, a gente vai ver que as perseguições vão acontecer. Se a gente está com Deus, tudo vai se tornar mais difícil. Mas é por quê? Porque a gente está no caminho certo. Então, o que eu gostaria de deixar hoje para toda a comunidade, para vocês é isso. Escolham o caminho mais difícil, porque o caminho mais difícil nos leva perto de Deus. Ele mesmo disse que a porta é estreita e que o caminho largo nos leva à perdição. Então, eu desejo que as pessoas elas possam fazer a experiência mesmo desse Deus vivo, desse Deus verdadeiro, que não é um Deus distante, mas é um Deus próximo. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu creio que Deus usa de tudo. Deus usa de todos os momentos, de todos os lugares, para fazer algo na nossa vida. E eu tenho certeza que Deus ele pode tocar o coração daqueles que estão nos ouvindo, que estão nos vendo. E eu tenho esse desejo que cada um possa realmente encontrar-se com Deus. Cada um na sua fé, a gente respeita, mas que cada um possa buscar esse caminho de Deus. Mas o caminho de Deus não é um caminho que é fácil, mas ele traz algo que realmente preenche o nosso coração. E eu desejo que todas as pessoas tenham o seu coração preenchido pela paz de Deus. É isso aí. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que o senhor acrescentou muito em nosso programa, na vida das pessoas que estão assistindo. E a palavra é gratidão, e eu já peço para você que ficou aqui até o final, curta esse episódio, compartilhe e continue aqui nos acompanhando. Eu agradeço muito o senhor. Assim, a gente, quando a gente recebe pessoas de vários segmentos, eu fico muito feliz. Mas assim, o senhor, para mim, assim, como padre, como pessoa, a pessoa viver uma vida para fazer o bem ao próximo, para mim é diferente. Então, eu te agradeço. Também agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Como eu disse, né,
não sou acostumado a dar entrevistas, né? Mas eu vejo como um sinal, sempre tudo como um sinal de Deus, a gente também se superar, né? Então a gente Mas precisa foi tranquilo, não enfrentar. foi? Foi tranquilo, Não né? foi tranquilo. A gente passa, mas são coisas que a gente vai aprendendo para a vida, né? E hoje a gente precisa reconhecer a importância do trabalho de vocês. Então estar aqui também é um reconhecimento de tudo aquilo que vocês fazem. Então que Deus possa abençoá-los. E eu gostaria de terminar com uma oração. Podemos? Claro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença e pedimos que Tua bênção se estabeleça sobre a vida de cada um que nos acompanha neste momento, de nós que aqui estamos. E nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo dom da vida, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado de extraordinário em nosso meio. Nós Te agradecemos por tudo que o Senhor fez e que o Senhor fará. E nós confiamos a nossa vida, o nosso futuro, nós colocamos tudo em Tuas mãos. E eu Te peço, Senhor, como Teu sacerdote aqui nesta cidade, que o Senhor possa abençoar cada família, que o Senhor possa abençoar as nossas empresas, possa abençoar as nossas indústrias e comércio. Abençoe, Senhor, os nossos governantes. Abençoe, Senhor, aqueles que neste momento passam por momentos difíceis e que eles possam sentir a Tua presença. E pedimos que Tua paz resplandeça sobre a nossa cidade, resplandeça no coração de cada um que nos acompanha. Tudo isso nós pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. O Amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado. Obrigada.